Oi, pessoal! E aí, fizeram boas reflexões sobre a zona de conforto? Deram já o primeiro passinho? Podemos dar continuidade agora à nossa terceira trilha, que é o autoconhecimento. Uma caminhada a ser realizada, tá certo? Então vamos lá. Você já parou para pensar em como você se percebe? Pensa um pouquinho sobre isso. Qual é a sua percepção de você mesma? Essa percepção, ela faz parte do nosso desenvolvimento emocional e psicológico, que vai fortalecer a nossa autoestima, nos levando a buscar aprender a nos valorizarmos, a termos amor próprio. Quanto mais a gente busca essa percepção, melhorar a nossa autoimagem, a maneira como a gente se vê, melhor, mais maduro, mais confiante nós vamos nos tornarmos. E menos dependente nós vamos ficar menos dependente da opinião do outro. Mais uma reflexão. Como você fala de si aos outros? É importante nos vermos através do reflexo no outro. Só assim nos permitimos enxergar a nossa autoimagem. Então, imagina que as nossas relações é via de mão dupla. É como se fosse um espelho, tá? Você está conversando com uma pessoa, você está observando uma pessoa, o que está refletindo desse olhar seu são também conteúdos seus. Então, quando uma pessoa está falando algo ou está falando alguma coisa e aquilo mexe com o meu emocional, eu tenho que parar, respirar e pensar o que ela está falando, que é dela, mas que está mexendo com conteúdos meus. Isso é meu. Eu tenho que lidar com o meu incômodo, com a minha interpretação e não com a fala dela. Mas o que a fala do outro desencadeou em mim. Ou mais, o que o meu olhar do outro está desencadeando uma interpretação minha. Tá certo? Então vamos lá. Reflexões. A vida tem um propósito, que é o aprendizado, o aperfeiçoamento. Este aprendizado se faz através do conhecimento de nossas emoções equilibradas com a nossa razão. Lembremos que cada pessoa tem seu tempo e talvez ainda não chegou o seu. Calma, respira. Como uma semente que precisa de cuidados para germinar. Se permita cuidar e ser cuidado. Diminui ou elimine por completo os auto-julgamentos, as punições, o chicotinho nas costas, tá? Vamos dar tempo ao tempo, mas vamos nos permitir nos questionarmos, olharmos para nós. Você já refletiu na sua maneira de pensar e ver o mundo e a vida? Como que está a sua autoimagem? Para fazer uma reflexão assim, é preciso nos posicionarmos em nossa observação. É preciso olharmos para nós. É uma maneira de nos responsabilizarmos diante da nossa forma de nos vermos, a nossa autoimagem. A maneira como a gente está se vendo é a nossa autoimagem. E muitas vezes a gente cria uma imagem em cima daquilo que a gente normalmente não gosta. Então a gente passa a criar uma imagem naquilo que a gente supõe que o outro quer enxergar. Poxa, quanto mais você faz isso, mais você distancia de você mesma. E você fica à mercê do julgamento do outro. Só que, eu já falei isso em outros encontros, o julgamento, quando a gente tem medo do julgamento do outro, é porque o nosso auto-julgamento é forte. Então eu tenho medo que o outro vá fazer comigo a mesma coisa que eu faço, criticando, julgando. A vida nos ensina que precisamos aguardar o tempo certo para tudo. Isso não quer dizer que o tempo resolverá as questões que dizem respeito a nós, mas o amadurecimento virá no tempo certo, com os passos que conseguimos dar.
mas é importante que a gente dê pequenos passos todo dia, através de questionamentos. As mudanças, elas ocorrem através de pequenos passos que são questionamentos. Cabe a cada um de nós viver a sua verdade. Cada um tem a sua história própria, buscando ser o que e quem quer ser. Acreditar e esforçando sempre para sermos melhores a cada dia. E isso cabe único e exclusivamente a nós mesmos, certo? Então vamos lá. O autoconhecimento, ele é um processo de conhecer a si mesmo, tá? A sua autoimagem, o seu próprio olhar. Entender as suas qualidades, os seus desafios, os seus valores, as suas emoções, os seus desejos e suas limitações. O que eu gosto para mim, o que eu quero para mim, o que eu posso para mim, o que eu posso mudar, em que eu posso melhorar, tá certo? É o próprio olhar. O autoconhecimento é o maior aprendizado que uma pessoa pode oferecer a si mesmo. É o amadurecimento, certo? Adquirindo a confirmação de ser alguém especial, com capacidade de mudar o seu mundo interior e o mundo que o cerca. Então, percebe que o autoconhecimento, que é um olhar, é um processo, né, do olhar nós mesmos, olhar para nós mesmos, percebe que isso, cada vez mais na fase adulta, é importante? Porque emocionalmente, nós não crescemos na proporção da idade cronológica. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Quanto mais adulto você torna-se, mais maturidade você tem para se enxergar, para se depender menos, porque você vai saber o que é bom para você, qual é a sua verdade, e não continuar fazendo repetições de crenças e padrões aprendidos. Através do autoconhecimento, é possível desenvolver uma compreensão profunda de quem você é, o que te desafia, motiva e quais os padrões de emoções. Desta forma, é possível ter maior autocontrole diante das situações. Ou seja, quanto mais eu me conheço, mais eu aprendo a me amar, a me respeitar, a confiar em mim, tá certo? E aí eu não reajo tanto às situações, mas eu ajo, eu vou ter posicionamento e não reações. A pessoa que tem autoconhecimento sabe sobre si preferências, valores, pontos fortes e de melhorias. Ela se aceita como ela se enxerga e busca melhorar sempre. O autoconhecimento é um processo de avaliação individual em que a pessoa identifica suas principais características e sabe como é seu comportamento. Então, quanto mais ela se conhece, ela vai trabalhando as suas emoções, reconhecendo os seus sentimentos, né? Ela vai enfrentando os seus desafios. A zona de conforto deixa de existir para ela, né? Passa a ser uma zona de aprendizado, de buscar sempre o melhor. O autoconhecimento está relacionado ao desenvolvimento pessoal, e este é um processo contínuo e de autorreflexão. O autoconhecimento, a cada dia, torna-se um requisito para o bem-estar, realização pessoal e profissional. Muitas vezes, diante da nossa história, do nosso sistema, chega um determinado ponto que nós temos a sensação, a percepção que nós estamos andando em círculo, né? E isso começa a gerar certo desconforto, questionamentos, mas em tom de cobrança. É nesse momento que a terapia se torna fundamental. Porque tem determinadas situações na vida que não basta você ter esse autoconhecimento, né, que isso vai te liberar. Não, nós temos que aprender. A terapia ela é um processo. Nós temos que aprender, através desse processo, a nos reconectarmos com a nossa história, a dar um novo significado para muitas coisas, para o nosso próprio olhar.
Então, a terapia ela é importante para isso, para o autoconhecimento. Não é somente para lidar com uma situação difícil naquele momento. Ela serve também. Mas para que esses pequenos momentos que tiram a gente do nosso equilíbrio, por isso é importante a busca da terapia para o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos você se deixa ser afetado pelas adversidades da vida, tá? Porque às vezes as pessoas ignoram o autoconhecimento. Ignoram entre aspas, né? Porque eu acredito que de uma certa forma todo mundo, e hoje mais do que nunca fala-se o tempo inteiro através das redes sociais, a importância do autoconhecimento, né? Mas muitas pessoas têm medo de se conhecer, porque já tem uma autoimagem tão pesada que tem medo de se enfrentar. Então vamos lá. Falta de tempo e prioridade. O ritmo acelerado da vida pode fazer que o autoconhecimento seja colocado de lado e muitas vezes vai ser considerado como algo não essencial. Aqui tem um perigo com as redes sociais hoje. As pessoas estão buscando esse olhar do outro como autoconhecimento e com isso elas estão cada vez se afastando mais delas mesmas e elas vão ficando prisioneiras da avaliação do outro, tá certo? Medo do que vão encontrar. Olhar para dentro pode ser assustador. A autorreflexão exige coragem, porque envolve entrar em contato com partes de nós que não são tão confortáveis de reconhecer, como fraquezas, fragilidades, medos, insegurança, traumas do passado, repetição. Então, o que quer dizer? As fraquezas, elas são fragilidades. Os medos são inseguranças. Os traumas do passado são repetições que a gente vai fazendo. Então, muitas vezes, a pessoa ignora o autoconhecimento por medo de entrar em contato com essas questões e ficam na zona de conforto, criando uma ilusão de vida perfeita. A ilusão de que já se conhecem, percepção falsa de que já nos conhecemos o suficiente. A pessoa que tem essa ilusão, eu já me autoconheço, eu já sei quem eu sou, ela está enganando a si mesma, né? E é um direito de cada um. É o que nós falamos agorinha. Cada um tem seu tempo. Então não cabe a nós também, quando uma pessoa falar isso, a gente julgar, né? A gente criticar. Mas cabe a nós acolhermos empaticamente, né? Tudo bem, porque nós sabemos que cada um tem seu tempo para a evolução. A pressão por foco externo. Muitas pessoas estão ocupadas correndo atrás de conquistas profissionais, status, bens materiais e metas externas que o processo de autoconhecimento, autodescoberta, parece irrelevante. A busca por validação externa pode resultar em uma vida desconectada de quem realmente somos. Aqui entra o maior perigo que nós vivemos hoje com a internet, né? A gente não pode se perder. E lembrar que a gente vem de uma história aonde, quando criança, nós éramos dependentes do outro, né? Do olhar da mãe, da segurança do sistema familiar, da proteção, né? Do sentimento de existir. E hoje nós temos que tomar cuidado, porque se emocionalmente eu continuo imaturo, eu vou buscar através das redes sociais esse olhar de segurança, de proteção, de existir, de pertencer. Só que eu estou me afastando de mim mesmo. Então vamos ficar alertas, tá? Por que o autoconhecimento é importante? Porque o autoconhecimento é a base de toda mudança pessoal significativa. É o olhar seu para você mesma. É aquilo que diz para você, isso é você. Essa é a sua verdade. Acredite. Ame-se. Ajudar a tomar decisões conscientes.
Muitas vezes tomamos decisões na impulsividade ou nas expectativas externas e não realmente naquilo que nós acreditamos e queremos para nós. Melhora os relacionamentos. Uma boa relação começa quando você tem uma boa relação com você mesma. Assim, você construirá conexões mais autênticas e significativas. O outro só pode me respeitar se eu me respeito. O outro só vai me amar se eu me amo. Porque o que o outro tem para me oferecer é dele. Faz parte da história dele. Se não é suficiente para mim, o problema não está no outro, e sim na minha forma de me posicionar e me ver. Aumenta a resiliência emocional. Quando você entende as emoções e sabe o que as desencadeia, pode lidar melhor com situações desafiadoras. Você será capaz de reconhecer os sentimentos de forma mais consciente e equilibrada. Lembra-se que resiliência é a capacidade, né, de enfrentar as situações supostamente que nós não conhecemos. Favorece a autoconfiança. Quanto mais você se conhece, mais confiante você se torna. Essa questão não tem retorno. A partir do momento que você acredita em você, você confia em você e você dá um passo, enfrenta o medo, as inseguranças, isso não volta mais. Isso já é um passo do amadurecimento, do teu crescimento. Já é a força significativa da sua mudança pessoal, o autoconhecimento, certo? Lembra que na apostila isso está bem mais amplo, bem mais detalhado, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Aqui eu cito alguns livros que eu acho super importante, né? É gostoso, leitura é uma coisa que ajuda muito na nossa autorreflexão, no nosso autoconhecimento. E aqui também tem uns links muito importantes no YouTube para vocês assistirem. São pequenos, mas vale a pena, ajuda na reflexão. Tá certo? A gente se vê em breve. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês. Até mais!